Mas a redação do Enem ela é específica. Por quê? Porque ela traz algumas nuances que o texto dissertativo argumentativo não tem como obrigatoriedade. Bem-vindo ao módulo 1 do nosso curso. Nesse curso, vocês terão 5 módulos, todos em prol de uma argumentação forte, de um projeto de texto estruturado. Eu sou Lívia Soares, a professora que vai levar vocês aos 900 mais. Então, esse texto, que é o texto dissertativo argumentativo, ele está presente em todas as esferas social, não só na prova do Enem. A gente argumenta o tempo todo, quando a gente quer que o nosso pai deixe a gente sair, quando a gente quer que o nosso professor aumente a nossa nota, quando a gente nasce e chora argumentando para que a mãe nos dê alimento. Então, a gente argumenta o tempo todo. Quais são os textos argumentativos que a gente tem na sociedade? Artigo de opinião, resenha crítica, editorial, entre outros que trazem a argumentação. Mas a redação do Enem ela é específica. Por quê? Porque ela traz algumas nuances que o texto dissertativo argumentativo não tem como obrigatoriedade, como a conclusão, a proposta de intervenção. Então, essas minúcias, esses detalhes todos vocês irão conhecer aqui por meio da nossa metodologia, que está levando tantos meninos aos 900 mais. No vídeo de boas-vindas, vocês viram a Letícia, aluna que pelo primeiro vestibular que fez, já passou em medicina e disse que não sabia nada de redação. E por meio da nossa metodologia, tirou 940. Você, com certeza, vai ser o próximo 900 mais. Agora, atente para ver todas as aulas com cuidado, na velocidade normal, para que você anote tudo que é interessante e tudo que vai fazer a diferença no seu texto. Além disso, o nosso curso entrega a vocês também 2 correções, para que eu veja se vocês estão usando a nossa metodologia de maneira satisfatória. Fora isso, nós temos como bônus a apostila teórica, também temos 30 temas que trabalham todos os eixos. Traduzindo, você terá o tema do Enem aqui. Tem coisa melhor do que isso, porque nós trabalhamos todos os eixos temáticos. Então, não tem como o tema do Enem não estar dentro de um eixo temático falado por nós. Sem falar que você vai ter um projeto de texto estruturado com 12 partes. As 12 partes que o Enem prioriza, que o corretor vai buscar no seu texto. Quer mais? A gente tem a aula Fatores que Zeram, para que você saiba exatamente o que não cometer para não zerar o seu texto. Diante disso, você vai ter uma equipe que está empenhada a você chegar longe, que só vai descansar quando você chegar aos 900 mais. Teve dúvida? Quer saber mais a respeito da nossa metodologia? Ficou algum questionamento? Coloca abaixo que a gente está sempre olhando. Sem falar que você pode falar com o suporte. Com o nosso suporte para tirar qualquer dúvida. Então, diante disso, eu venho apresentar a vocês o método Projeto de Texto Estruturado para você chegar aos 900 mais. Antes disso, nós vamos nos deparar com a fórmula do trovão. E o que quer dizer isso? A fórmula do trovão é um acróstico que vai levar você a lembrar de tudo que você deve colocar num texto 900 mais. Essa fórmula, minha gente, ela é muito boa, porque o meu aluno lembra de cada coisinha que deve ter por meio do acróstico. E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que vocês serão aprovados. E com esse otimismo é que vocês irão assistir as 5 aulas, vão ver o bônus, vão ler os temas, vão praticar, na folha oficial, exatamente a folha do INEP. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos, viu? Para que você não tenha surpresas no dia do Enem. Estava praticando na folha errada. Quando chegou lá, o que acontece? Não cabe tudo.
a gente resolveu esse problema. Sem falar que a gente orienta o aluno a usar a caneta 07 ou 05, porque diante da metodologia, ele agora vai saber o que falar e ele vai ver que 30 linhas ainda é pouco para tanta coisa que ele tem que falar. Está preparado para essa viagem, a viagem da aprovação? Então, vem com a gente. Nós temos a técnica certa, porque nós temos um propósito. E qual é o nosso propósito? É fazer você entrar na universidade e no curso dos seus sonhos. Não é aquele curso que a minha média dá. É o curso que eu sempre sonhei. O curso que eu sonhei desde pequeno, que eu vou conseguir entrar por meio de uma redação condizente, uma redação acima de 900. Eu tenho vários alunos que já foram 980, que é o famoso 1000 técnico. Eu sei exatamente como fazer e vou passar tudo para vocês nesse curso. Então, se liga nas dicas, nas técnicas, nos objetivos, para que a gente chegue juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Aqui vocês serão uma profissional que, além de passar a sua metodologia, está otimista. Para quê? Para trazer resultados positivos para vocês. Tem muita gente que desiste, mas você, meu aluno, não vai ser um deles. Porque aqui você vai encontrar o curso certo. Tirar aquele medo da folha em branco. É o medo do tema que você tem. Isso é passado. Você, a partir de agora, não vai ter mais medo de nada. Porque você tem o quê? Um texto forte como trovão. Vamos fazer o céu tremer com suas palavras. O corretor já vai saber que você não é mais um. Você é único. Você teve, sim, uma profissional para ajudar você a chegar aos 900 mais. Diante disso, eu mostro para vocês o acróstico trovão. Vamos ver do que é o trovão. Trovão, minha gente, é o T de tema, é o T de tese. Ele traz o R de repertório produtivo, que nós vamos saber como fazer um repertório produtivo. Ele também traz a organização dos conectores, que equivale à competência 4. Ele vem com os exemplos concretos, validação desses exemplos. Então, não posso colocar qualquer coisa. Eu vou colocar exemplos verdadeiros, exemplos que pontuam. Porque tudo no nosso método, ele é pensado para você ganhar ponto. Lembra da sala de aula quando você dizia, professor, vale ponto? Pois o nosso método dá ponto a você por tudo. Cada palavrinha daquela foi pensada por mim para que você tenha exatamente o êxito, que ganhe exatamente os pontos equivalentes àquela competência. Eu tenho a argumentação que é o tempo todo voltada para fazer com que o corretor acredite no seu pensamento crítico. Essa validação da argumentação, ela vem sendo desenvolvida por todo o texto e culmina nem que na conclusão, ela finaliza na conclusão. E na conclusão a gente encontra quem? Os 5 elementos, aqueles elementos que o corretor ele procura o tempo todo na sua redação. A partir do momento que você entrega os 5 elementos, 200 pontos garantidos na competência 5. Por que eu sei disso? Porque eu já fui corretora. Então, durante 6 anos da minha vida, inclusive com essa banca que está agora, eu corrigi para ela. Então, diante dessa experiência, eu desenvolvi o método, o projeto de texto estruturado e estou entregando a vocês com muito prazer. Por quê? Porque vocês vão chegar aos 900 mais. E o que é o tema? Vamos falar agora do temido tema. Quem nunca foi na prova e imediatamente abriu a redação para ver qual era o tema? Todo mundo no dia do Enem, a imprensa, os professores, os alunos, ficam esperando o tão temido tema. Temido para quem? Para o meu aluno, jamais. O meu aluno ele vai saber desenvolver a redação independentemente do tema, porque o seu projeto de texto estruturado, ele vai servir para qualquer tema. O nosso projeto de texto não é coringa. O nosso projeto de texto é testado e aprovado por quem dá nota? Quem?
o INEP, ele vem com tudo nos seus devidos lugares, coisa que o Coringa não vem. E sem falar que ele não tem erro, ele vem todo revisado por uma equipe de profissionais que tem mestrado e doutorado. Então, essa equipe de profissionais revisou todos os textos que eu fiz, validando e colocando para que vocês cheguem ao objetivo, que é uma redação enxuta, objetiva, clara e principalmente que pontua alto, que como tantos alunos desse decorrer dos meus 24 anos de sala tiveram o êxito, e como a Letícia, que nós vimos no vídeo passado, que chegou à medicina, mas não é só Letícia. Temos também Matheus em odontologia, temos Luiz Felipe em engenharia da computação como primeiro lugar, temos Sofia em direito, temos Mariana em arquitetura, tantos outros que fecharam a competência 2, 3, 4 e 5, muitas vezes sendo só retirados pontos da competência 1, porque nós sabemos que a competência 1 é a competência mais difícil. Mas eu também tive aluna exitosa nessa competência, que ficou entre as 4.000 pessoas, é Mariana. Mariana ficou entre as 4.000 pessoas que teve 200 pontos na competência 1. Então, a metodologia funciona e vai levar você aos 900 mais. Eu tenho aqui o tema como assunto central. Ele guia todo o nosso texto. Então, se ele guia, eu tenho que apresentá-lo como fio condutor. Eu tenho que apresentá-lo durante toda a minha redação. Ele vai aparecer na desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Ele vai vir o tempo todo, porque tudo gira em torno dele. Ele é o queridinho, o melhor, o mais importante do seu texto. E o que é a tese? A tese é sua opinião. Aí sim você vai entrar na jogada, culpabilizando duas esferas sociais, que podem ser o governo, pode ser a sociedade, pode ser a mídia, pode ser quem mais? Pode ser todo aquele que simplesmente tem culpa e que prejudica a sociedade negligenciando. Então, a tese ela vai ser repetida, vai ser colocada na introdução, vai ser repetida nos desenvolvimentos e vai culminar na conclusão. Eu não posso escolher autores diferentes para cada parte do meu texto. Fique atento a isso. Se eu culpabilizei o governo e a mídia, eu tenho que falar primeiro do governo no desenvolvimento 1 e depois da mídia no desenvolvimento 2. Quando chegar à conclusão, eu coloco os dois, colocando os 5 elementos para o governo, depois eu coloco pelo menos 2 elementos relacionados à mídia. Isso tem tudo muito bem explicado no projeto de texto estruturado, que vocês terão acesso na nossa última aula. Na última aula, eu vou chegar para vocês e vou explicar parte por parte do nosso projeto de texto estruturado, trazendo exemplos de temas que já foram cobrados pelo Enem, e vocês vão ver que ele encaixa em todos os temas. Tranquilo com isso, não é? Já viu que a nossa metodologia é diferente, já viu que vai poder ficar tranquilo com relação à redação. E você vai ter tempo para fazer as outras 90 questões, porque aluno meu só demora com o rascunho 1 hora ou 1 hora e 10 minutos fazendo o seu texto. Tão rápido que os fiscais, inclusive, desconfiam. Chegam perto pensando que os meus alunos têm o quê? Algum ponto no ouvido, mas não é não. É técnica, é metodologia, e eu, uma professora apaixonada pelaquilo que faz, que orienta o tempo todo. Então, além de um curso, você vai ganhar uma equipe que está na torcida por você. E o que é a tese? A tese nada mais é do que você chegar e colocar a sua opinião. Vamos ver no texto do professor Elivandro o que o Elivandro colocou como tese. Ele vem dizendo o seguinte: por conta disso, é necessário analisar 2 causas. Quais são as causas? O racismo estrutural e a falha escolar. Essa é a opinião dele. Ele culpabilizou o quê? A desvalorização da herança africana por conta do racismo e da falha escolar. Então, ele já culpabilizou e vai ter que mostrar esses culpados durante todo o texto dele.
Agora eu cheguei numa parte temida, que para a gente que usa a metodologia projeto de texto estruturado, não é temida, não, porque é o repertório. O repertório para a gente, ele aparece o tempo todo. Eu só não coloco, porque não pode, o repertório na conclusão. A conclusão é para a gente colocar os 5 elementos, então nada de repertório. Mas o meu repertório vem na introdução, no desenvolvimento um, no desenvolvimento 2 e não é problema, porque o meu repertório são repertórios que encaixam para qualquer tema e são repertórios que eu torno-os produtivos. Aquela conversa que repertório de bolso vai ser descontado é aquele repertório que sempre foi descontado. O repertório que não é produtivo, que não é o nosso caso. Todos os nossos repertórios, eles são produtivos e, inclusive, vêm junto da estratégia argumentativa de exemplificação, de dados, de causa e consequência. Tudo isso aí faz com que você fortaleça a sua competência 2, que é a competência que trabalha com repertório. Mas então, o que vem a ser repertório? Repertório é todo o conhecimento de mundo adquirido por você. Ele pode ser cultural, social, científico, histórico, é aquela série da Netflix, é aquele livro que você leu, é aquele gibi que você leu, é aquela música que você escutou. Tudo isso em prol da sua argumentação, desde que você saiba não colocá-lo simplesmente e fazer o que? A produtividade. E o que é isso? É desenvolvê-lo diante daquele tema. Então, isso os nossos projetos, a nossa metodologia já traz muito bem feita. Aluno meu não perde 200 pontos na competência 2. A filósofa brasileira. Aí o Elivandro ele trouxe Marilena Chauí. Nesse caso, ele trouxe ela, mas ele desenvolveu, não foi só colocá-la, ele desenvolveu o pensamento crítico diante do pensamento da filósofa. Isso sim pontua 200 pontos, não é apenas colocar a opinião, é desenvolvê-la. Nesse caso aqui, a gente tem repertório produtivo por meio de filósofo, por meio de documento também. A Constituição, BNCC, alguma lei. Então, tudo isso é repertório, mas não coloque o repertório sem fazer a ligação entre o tema. Como eu sei disso? Aguarda a aula, a última aula, que você não vai se preocupar com isso. Escute o que eu estou lhe dizendo, você não vai ter problema com o repertório, porque eu já pensei por vocês, eu já coloquei lá tudo bem colocado e no seu devido lugar. E agora, como é que eu faço para pegar o O de trovão? O O, que é aquele O da organização com conectores. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os conectores e vou colocar de maneira inteligente no meu texto, sem repetição e sem conectivos em lugares errados, porque a gente sabe que todos os conectivos devem ter o seu lugar certo. Eu não posso colocar um portanto de conclusão começando um desenvolvimento. Então, tudo isso é observado para que o aluno ele pontue 200 na competência 4, aquela competência que vai ver a clareza, coesão do seu texto e vai ver se você empregou as palavras sinônimas, vai ver se você empregou os conectivos de maneira satisfatória. Aqui, minha gente, eu tenho o V de validação de exemplos concretos. E o que quer dizer isso? Eu simplesmente tenho que trazer exemplos reais, exemplos nacionais. Nada de falar do meu vizinho que agrediu a minha vizinha. Eu tenho que falar casos reais, casos que têm repercussão na mídia nacional. O Elivando, ele trouxe o quê? Repressão às religiões afro-brasileiras. Ele trouxe esse exemplo como forma de quê? De comprovar aquilo, de comprovar que a sociedade tem um racismo, que a sociedade tem um racismo na sua estrutura. Ele também usou a ausência de conteúdos africanos no currículo escolar. Por quê? Porque ele falou que há uma falha educacional. Então, eu estou o tempo todo provando que as minhas duas teses
estão realmente conectadas ao tema. A falta de pertencimento da população negra é outra coisa que foi trazida pelo Evandro. A gente tem aqui o A de argumentação na conclusão. E o que quer dizer isso? Ele lembra novamente as suas teses e vai reforçar o seu posicionamento. Posicionamento esse que é discorrido durante todo o texto. Por último, eu tenho a argumentação, que são os argumentos em prol da sua opinião e trazendo sua opinião de maneira clara, lógica, diretamente conectada com a tese e com exemplos e repertório que somam, pontuando na C2, C3 e C4. Então, a argumentação ela é o carro-chefe, ela é a parte mais importante do seu texto dissertativo argumentativo. Então, por conta disso, todos os meus parágrafos de desenvolvimento são grandes, porque é nele que eu consigo colocar toda a minha argumentação. O que são fatos? Já ouviu falar que quando há fatos, não há discussão. O fato é a prova que fortalece o seu ponto de vista. A gente tem que validar o nosso ponto de vista por meio de dados, acontecimentos reais, documentos oficiais, exemplos sociais e nacionais. Isso tudo são fatos que comprovam a sua argumentação. E você vai pegar os 5 elementos para terminar a estrutura do seu texto trovão. Os 5 elementos, quais são eles? Agente, ação, meio, detalhamento e finalidade. Agente é quem vai agir. Ação é o que será feito. Meio, como será feito. Especifique, detalhe um desses elementos. A finalidade é com o objetivo de. Então, o Elivando, ele trouxe a escola por meio de debates, a finalidade, e ele disse o quê? Que essa escola teria que fazer. Então, ele tocou pela segunda vez na escola na sua tese 2. Então, eu coloco a tese 1 com os 5 elementos e eu escolho alguns elementos para colocar da tese 2, fazendo com que o meu texto seja um texto bem estruturado. Para finalizar, a gente tem que ter no nosso texto uma progressão do assunto. Nada mais é do que você conseguir mostrar ao corretor que o seu texto caminha. Se o seu texto para, o corretor vai dar lacuna. Se o seu texto para, você não conseguiu convencer. Isso jamais será visto em textos dos meus alunos, porque o projeto de texto estruturado, ele vem para acabar com qualquer dúvida que vocês tenham com relação a quê? Com relação a simplesmente saber o que vai colocar linha por linha. Quer coisa melhor que isso? Eu entrego ao corretor um texto claro, objetivo, coeso e principalmente com as 12 partes. Então, diante disso, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida com relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo, você irá colocar abaixo e nós teremos o maior prazer em sanar suas dúvidas e orientar vocês nesse percorrer, nesse caminhar exitoso que eu garanto que vai ser 900